Olá, gente! Sejam bem-vindos ao canal Looks em Crochê. Antes de começarmos a construir a nossa blusa, é interessante que vejam algumas medidas para que saibam se o tamanho vai servir para vocês, tá bom? Temos 82 centímetros de largura na circunferência total, 51 no comprimento e 19 nas cavas. Particularmente, eu amei o resultado dessa blusa. Espero que vocês gostem e já vou deixando o convite para que se inscrevam, compartilhem com os amigos, curtam e ativem o sino de notificações. Dá uma ajudinha aí, gente, para que possamos trazer mais blusas num passo a passo fácil e com muito carinho para vocês. Agora vamos ao trabalho. Os materiais utilizados para a montagem da nossa blusa foram agulha de crochê de 3 milímetros. Tem uma agulha de crochê que eu utilizo também, essa de 1,75, mas é só no finalzinho do trabalho, quando a blusa já está pronta, que eu utilizo para inserir nos pontinhos que já estão prontos e puxar os fiozinhos que sobram dos arremates. Fica mais fácil a gente inserir essa agulha do que essa que tem a pontinha mais espessa, tá? Então, essa de 1,75 é só para essa finalidade. Tesoura, vamos precisar de fita métrica e marcadores de pontos. Eu utilizei esses daqui coloridinhos, mas vocês podem usar o que tiverem disponíveis aí, tá, pessoal? A linha ou fio, como queiram. O fio, ele tem um tex de 295, é 100% algodão mercerizado e tem 508 metros. A agulha indicada para esse fio é a número 2, porém, com a número 3 ficou excelente. No início agora do nosso trabalho, eu vou mostrar no modelo como vamos fazer só a primeira carreira, tá bom, gente? E a partir da segunda, a gente já vai fazer na peça original. Então, sigam esse passo a passo que eu vou mostrar agora, que a gente vai chegar no ponto em que está a peça original. Muito fácil, vocês vão entender com muita facilidade. Eu vou estar utilizando uma agulha de 3,5 nessa amostra, que não é a agulha utilizada na peça original. Só para demonstração, pessoal. Então, eu faço o nozinho da seguinte forma, menor de início da carreira, tá? Da primeira. Deixo aqui esse pedacinho de fio. Quem quiser fazer de outra forma, pode ficar à vontade, não tem problema, tá bom? Insiro a agulha, faço um giro no sentido horário, laço o fio lá atrás, passo por dentro dessa argolinha que se formou e já tenho meu nozinho inicial. Depois desse nozinho inicial, eu vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Agora, eu vou laçar o fio e inserir a agulha nesse primeiro espacinho aqui do nozinho e fazer um ponto alto normal, tá, gente? Olha, eu puxei, lacei o fio lá atrás, puxei e trouxe pra frente. Tem 3 alcinhas. Laço novamente, passo por dentro de duas, das duas primeiras, sobram 2 alcinhas novamente. Laço mais uma vez, passo por dentro das duas últimas, fechamos um elo. Ele é pequenininho assim, mas é um elo, tá, pessoal? O centro dele aqui, a gente alarga aqui para entender onde é o centro. Mas no decorrer da montagem, vocês vão perceber. Vamos fazer o segundo elo. Duas correntinhas, uma, duas, laça o fio. Agora, a gente entra no elo, tá? Cuidado para não entrarem em nenhuma alcinha que está ao redor, tá? Do ponto alto ou das correntinhas. Entrem no centro do elo. Lacem o fio lá atrás e repitam o processo. Um ponto alto simples, também nesse segundo elo. E temos o segundo elo pronto. Vamos fazer mais um, dois, laça o fio, insere a agulha dentro do elo e faz mais um ponto alto simples. Temos agora o terceiro elo. E a gente vai fazer assim, gente, até chegar no final da carreirinha, completando 88 elos, gente. Então, vocês vão fazendo os elinhos até completar 88. E aí eu volto para mostrar qual será o próximo passo, que já será na peça original. Eu não vou completar 88 porque, como eu já falei para vocês, essa parte aqui é uma amostra, tá? No finalzinho dela, eu vou mostrar como é que a gente vai passar para a próxima carreira.
Terminei a quantidade de elos suficiente nessa amostra, lembrando que vocês devem fazer 88 elos, tá, gente? Então, agora eu vou mostrar que a finalidade dessa amostra, dessa primeira carreira, é mostrar como a gente vai fechar essa carreirinha de elos, tá bom? Porque nossa blusa é de forma circular. Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha só, gente, um pouquinho de atenção aqui que é importante. A gente tá com essa parte mais côncava, tá? Que essa parte dos pontinhos altos que estão por dentro, eles fazem com que essa carreirinha fique um pouco côncava, tá bom? Essa parte de fora tem a parte das duas correntinhas, que formam o elo juntamente com o ponto alto. Então, a gente vai unir da seguinte forma, tá? Aqui a gente tem aquele primeiro nozinho, a primeira alcinha do nozinho, e eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Vou mostrar novamente, que acredito que saiu do foco. A gente entra aqui, insere a agulha nesse espaço dessa primeira correntinha e fazemos um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos virar essa parte dos elos para baixo, de modo que o avesso fique para cima e o lado direito fique para dentro. Do mesmo jeito a gente vai fazer desse outro lado, tá, gente? Ficando assim. Agora, vocês atentem também para seguir o padrão certinho, porque esse lado aqui direito, ele tem a tendência a voltar para a posição normal. Então, vocês deixem ele viradinho para baixo no decorrer da construção da segunda carreira, que vocês vão ver na peça original. Depois que eu virei, olha, gente, estava assim, lado direito para cima, virei o lado direito para dentro. Vou inserir a agulha dentro do elo e fazer um ponto baixíssimo, ok? Agora, eu vou seguir na peça original, o passo a passo, e vocês vão ver como é que a gente vai fazer a segunda carreira. Depois que fechamos a carreirinha no modelo, como vocês acabaram de ver, paramos exatamente nesse pontinho baixíssimo dentro desse primeiro elo. A gente vai fazer agora 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Essas 3 primeiras vão estar representando um ponto alto alongado e essa última uma correntinha de separação. A gente vai fazer agora outro ponto alto alongado para fechar nesse mesmo elo, onde vamos ter um Vzinho, tá, gente? Então, a gente laça o fio e é dessa forma que o ponto alto alongado é feito. Há outras formas também, mas eu prefiro desse jeito, porque acho mais confortável. Lacei o fio, insiro no mesmo elo, laço o fio lá atrás, passo para frente e vamos ter 3 alcinhas. Laço novamente, passo por dentro de uma alcinha e ainda teremos 3 alcinhas. Laço mais uma vez, passo por dentro de 2 alcinhas e vamos ter 2, fechando agora as 2 últimas. E sem nenhuma correntinha de separação, eu vou laçar novamente, entrar no próximo elo e fazer mais 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, lá vai o primeiro, tá? Passa por dentro de uma, sobram 3. Por dentro de 2, sobram 2. Por dentro das 2 últimas, uma correntinha de separação, laço o fio e vou fazer o fechamento desse Vzinho com mais um ponto alto, ok? Mais uma vez, temos 3 correntinhas, laçamos, passamos por dentro de uma, ficando 3. Mais uma vez, laçamos por dentro de 2, ficando 2. E finalizamos o Vzinho. Temos, então, 2 Vzinhos, um dentro de cada elo. E assim, nessa sequência, vamos seguir até o finalzinho da carreira. E no final eu volto para mostrar para vocês como vamos fazer a próxima carreira. Finalzinho da carreira de Vzinhos, vamos fazer o seguinte, gente, olha, vamos contar aqui primeira correntinha, segunda, terceira. Na terceira a gente insere a agulha e fechamos com ponto baixo. Não é ponto baixíssimo, vou fechar com ponto baixo, tá? Depois que a gente fechar com ponto baixo, vamos virar a peça
E vamos começar a contar um ponto baixo sobre cada ponto alto alongado e sobre cada correntinha dessa seguinte forma. Eu vou inserir aqui, ó, a agulha em cima desse ponto alto alongado e fazer um ponto baixo. Nesse espaço, vamos fazer mais um ponto baixo. É o espaço dentro do Vzinho, tá? Aqui sobre esse ponto alto alongado, mais um ponto baixo. Sobre esse próximo ponto alto alongado, mais um ponto baixo. E dentro do espacinho dos Vzinhos, um ponto baixo. E assim a gente vai seguindo nessa sequência até o final da carreira, tá, gente? A gente está fazendo um ponto baixo sobre cada pontinho alto alongado, tá? E dentro do espacinho dos Vzinhos, tá bom? Entre um Vzinho e outro não se faz porque não existe correntinha de separação. Isso aqui, ó, esse espacinho é o finalzinho desse ponto alto alongado, tá? Como vocês estão vendo aqui, a impressão que dá é que tem uma correntinha, mas não tem. Isso aqui é o finalzinho desse ponto alto alongado. Então, seguindo, olha, eu fiz dentro do Vzinho, tá? Agora, eu vou fazer nesse ponto alto alongado, mais um pontinho baixo. Não tem correntinha de separação, vamos para o próximo ponto alto, fazemos mais um ponto baixo. Aqui é dentro do Vzinho, vocês percebem que tem a carreirinha, desculpa, a correntinha de separação, e a gente insere dentro do Vzinho e faz ponto baixo. E assim vamos seguindo até o finalzinho dessa carreira. Finalzinho da carreirinha dos pontos baixos. Esse ponto alto alongado é o último ponto onde vamos fazer o último ponto baixo dessa carreira. E aí, para que vocês vissem, eu deixei para fazer agora. E aí, gente, nessa interseção aqui, ó, fazemos um ponto baixíssimo. E assim terminamos a carreira de pontinhos baixos. Depois que finalizamos a carreira dos pontinhos baixos, com esse ponto baixíssimo, vamos contar 3 correntinhas. 1, 2, 3. E do mesmo lado, sem virar a peça, vamos pular 3 pontos de base, tá? Primeiro, segundo, terceiro. E no quarto ponto da base, eu fecho com um ponto baixo. Fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pula mais 3 pontos da base e no quarto ponto, mais um ponto baixo. E assim a gente vai seguir até o finalzinho dessa carreira. Final da carreira das correntinhas. Gente, pode acontecer com vocês isso que aconteceu comigo, tá? No caso, nós precisamos aqui de 4 pontos de base para que eu possa fechar esse último arco aqui das correntinhas. Mas, nessa situação aqui, só sobraram 3 e o quarto já é o início da próxima carreira. Então, o que eu vou fazer? Se sobraram 3 e eu vou ter que inserir no terceiro, ao invés de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer 2 correntinhas. 1, 2. E vou inserir aqui no ponto de fechamento da carreira, fazendo um ponto baixíssimo, tá? Olha aqui, que já é o início da carreira, quando a gente começou. E aqui a gente finalizou, tá bom? E agora a gente vai virar a peça. Vamos agora inserir a agulha nesse espaço, tá? E fazer um ponto baixíssimo. Eu vou contar aqui agora 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Essas 3 primeiras representam um ponto alto alongado e essa outra vai ser uma de separação para o próximo ponto alto alongado, ok? Então, vamos lá, fazer mais um ponto alto alongado. Serão 4 pontos altos neste espaço, separados, ó, uma correntinha, separados por uma correntinha. Depois que a gente totaliza os 4 pontos altos alongados, olha só, gente, um ponto alto, 2, 3, 4, separados por uma correntinha. A gente faz uma correntinha e insere a agulha nesse próximo espaço, fechando com um ponto baixo.
A gente agora faz mais uma correntinha e vamos iniciar o próximo lequinho, que são 4 pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Desse jeitinho que eu estou fazendo. E eu vou mostrar aqui como vai ficar. Fizemos aqui o segundo leque, tá? 4 pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Agora, uma correntinha, vamos para o próximo espaço, ponto baixo. Vou ampliar um pouco. E aí, mais agora uma correntinha para iniciar o próximo leque. 4 pontos baixos, pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Uma correntinha, próximo ponto alto alongado, mais uma correntinha, próximo ponto alto alongado. Então, essa carreira vai ser, ó, mais uma correntinha, só para não esquecer, tá? E inserir no próximo espaço. Então, essa carreira vai ser toda desse jeito, tá? Desse jeitinho que eu expliquei para vocês. 4 pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Para poder entrar nesse espacinho aqui, ó. Quando a gente termina o último ponto alto alongado, a gente faz uma correntinha, insere a agulha nesse espaço e faz um ponto baixo. Faz mais uma correntinha e inicia o próximo leque, dessa maneira que eu mostrei, ok? Então, até o finalzinho dessa carreira. Final da carreira dos leques, cheguei aqui nesse último espacinho, fiz o último ponto baixo e não vou fazer nenhuma correntinha, vou passar diretamente, ó, para essa terceira correntinha e finalizar com um ponto baixíssimo. E aí, terminamos essa carreirinha, tá, gente? Fiz o arremate e cortei o fio. Agora, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Considerando essas carreirinhas dos vizinhos e essa dos lequinhos, vocês percebem que elas estão com o lado direito virado pra gente, pra nós, tá? E o lado do avesso está pra dentro. E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos virar a peça para que o lado do avesso fique para cima e o lado direito fique para baixo, tá bom? E aí, eu vou para o iniciozinho, aqui para o finalzinho, melhor dizendo, da carreira. Fazer um ponto baixíssimo dentro desse elo aqui, que é a junção do início do trabalho, tá? E, em seguida, passar para o próximo. Eu vou fazer da seguinte maneira, gente. Ampliar um pouco para que vocês possam ver. Eu faço aqui o meu nozinho inicial, de quando eu vou começar alguma peça, tá? Insiro a agulha, giro no sentido horário, pego o fio lá atrás, passo por dentro desse nozinho e fechei o nozinho. E aí, eu vou pegar esse nozinho, como eu falei agora, vou inserir aqui, ó, gente, olha, e fazer um ponto baixíssimo. Depois que o ponto baixíssimo é feito, a gente vai inserir a agulha nesse próximo elo, fazendo um ponto baixo. Fazendo esse ponto baixo, a gente juntou um pouquinho os dois elos que estavam um pouco separadinhos. E aí, vamos fazer mais um ponto baixo dentro do elo. E vamos passar para o próximo. Será sempre assim, pessoal, 2 pontinhos baixos dentro de cada elo. Não façam muito justo, tá? Eu aconselho que façam um pouco mais suave, não tão justo, tá bom? E a gente vai seguir com essa carreirinha de pontos baixos dentro de cada elo até o final. São 2 pontos baixos dentro de cada elinho desse, tá bom? Então, no final eu volto para mostrar como vamos subir o corpinho da blusa. Chegamos no final da carreira dos pontinhos baixos. Eu já fiz meus últimos 2 aqui nesse último elo. E agora eu vou inserir a agulha nesse espacinho aqui que eu tô mostrando, gente, que antecede esses 2 pontos baixos que foram de início dessa carreira. E a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Agora sim, vamos dar início à subida do corpinho da blusa.
Então, gente, olha, do mesmo jeito que a gente terminou a carreirinha dos pontinhos baixos, do mesmo lado, tá? Eu não virei, tá do mesmo lado. Vou fazer o seguinte: contar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 3 correntinhas estão representando um ponto alto alongado e a quarta um pontinho de separação. Nosso ponto saiu desse espaço aqui, que eu estou apontando, então vamos pular o próximo pontinho de base e fazer um ponto alto alongado no ponto seguinte. Em seguida, fazemos mais uma correntinha, pulamos o próximo ponto da base e inserimos no ponto seguinte, fazendo mais um ponto alto alongado. Uma correntinha de separação, pulamos o próximo ponto da base e inserimos no ponto seguinte. E assim a gente vai fazer até o finalzinho dessa carreira, sempre pulando um pontinho de base com uma correntinha de separação e fazendo os pontos altos alongados. Então, até a próxima carreira, pessoal! Chegando no final dessa carreirinha dos quadradinhos, já fiz minha correntinha de separação. Agora eu vou contar primeira, segunda, terceira correntinha desse ponto seguinte e fechar com ponto baixíssimo. Agora, 3 correntinhas, tá, gente? 1, 2, 3. Vamos virar a peça. Depois de virarmos, vamos fazer um ponto alto aqui dentro desse espaço, mas não solto no espaço. Eu prefiro fazer aqui, inserindo dentro dessa correntinha aqui, tá, gente? Dessa alcinha aqui, que acredito, pelo menos acho que esteticamente fica melhor. Então, mais um ponto alto alongado. E mais um ponto alto alongado agora dentro desse ponto de base. Em seguida, vamos repetir o processo. Mais um ponto alto dentro dessa alcinha aqui, tá? Essa alcinha que vocês estão vendo aqui, ó. Eu não deixo solto no espaço, como eu já falei. E um ponto alto alongado. E dessa forma, a gente vai seguindo até o final dessa carreira. Um ponto alto sobre ponto alto, um outro ponto alto sempre alongado, tá, pessoal? Dentro dessa alcinha que fica nessa correntinha do meio, um ponto alto sobre ponto alto, outro ponto alto dentro dessa alcinha que separa esses 2 pontos, tá? E assim a gente segue até o finalzinho. Finalizando a carreirinha dos pontos altos alongados, já fiz meu último ponto alto aqui nesse espacinho, tá, pessoal? Aqui, ó, nessa alcinha que fica dentro do espacinho. Agora eu vou contar primeira, segunda, terceira correntinha e fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreirinha vai ser da seguinte forma. Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Fazer um ponto alto alongado sobre o próximo ponto da base. E em seguida, mais um ponto alto sobre o próximo ponto da base. Totalizando 3 pontos altos alongados. Uma correntinha de espaço. Laço o fio, pulamos o próximo ponto da base, vamos para o ponto seguinte e fazemos mais um ponto alto. Uma correntinha de separação novamente, mais um ponto alto no ponto que fica depois desse próximo, tá? Pula o seguinte e vai para esse outro ponto que eu tô mostrando. Um ponto alto alongado, mais uma correntinha de espaço, pula o próximo ponto da base e no próximo ponto de base fechamos o ponto alto alongado. E a sequência vai ser essa, pessoal. 3 pontos altos alongados juntos sobre cada pontinho da base, uma correntinha de separação, pula o ponto seguinte e faz outro ponto alto alongado sobre esse ponto da base. Mais uma correntinha de separação, pula o ponto seguinte, faz outro ponto alto alongado. E assim repetimos o processo com esse próximo ponto alto alongado. Então, a sequência vai ser sempre essa, gente. 3 pontos juntos, 3 espacinhos
E agora, 3 pontos juntos novamente, repetindo essa parte aqui, que eu vou fazer com vocês. Então, agora, precisamos fazer mais 2 pontos altos alongados. E aí, agora é só repetição, tá? 3 pontos juntos, 3 espacinhos, novamente 3 pontos juntos. No finalzinho eu volto pra gente passar para o próximo passo.